10 horas e 48 minutos, um dos grandes desafios da maternidade é a introdução alimentar. Mas apresentar novos alimentos para os bebês pode se tornar uma missão mais fácil com as dicas que você vai aprender agora no nosso quadro E aí, Mamãe? Introdução alimentar. Tem mãe que sente até calafrios quando ouve falar nesse assunto. Quem aí já não se deparou com situações como esta? Você quer pera? Não? Não quer mais? Eu acho que posso dizer que sou uma mãe privilegiada. Apesar desse não aí pra pera, o Daniel comeu a frutinha toda. Lá em casa, tanto o Nicolas quanto o Daniel aceitaram super bem todos os alimentos e batem um pratão de comida sempre. Até jujuba o Daniel curtiu. Brincadeirinha, ele só gostou das cores e do barulhinho do papel. Guloseimas por enquanto, só o Nicolas mesmo. Mas como eu sei que nem toda criança é gulosa assim como as minhas, eu convidei a Camila Pavan, que é especialista em nutrição materna e infantil, para bater um papo com a gente e dar mais orientações. Camila, vamos começar do começo, né? Introdução alimentar a partir dos 6 meses. Isso. E eu brinco que não é a partir dos 6 meses e 0 minutos, né? A gente precisa de entender, para além da questão da idade, a maturidade desse bebê. Então, algumas questões que a gente vai avaliar são as questões motoras e os sinais de prontidão alimentar desse bebê. E nos sinais de prontidão, a gente vai avaliar o reflexo de protusão de língua. Então, o bebê que às vezes já fez 6 meses, mas tem aquela língua que é muito altinha, né? Que fica um pouquinho assim, empurrando para fora a comida, onde a gente tem aquele clássico, comida para dentro, comida para fora, comida para dentro, comida para fora, porque esse bebê ainda não está pronto. Outro sinal que é muito interessante da gente observar também é a questão do pescocinho. Então, se eu tenho um bebê que às vezes é mais gordinho ou que fica menos tempo no chão, às vezes até no período do inverno, com muita roupinha, ele às vezes é um bebê mais molinho, que vai ter um pescocinho com uma dificuldade ainda de sustentação. Então, essa sustentação do tronco, ele é um sinal muito importante para o início da introdução alimentar. Porque para esse bebê receber a comida, ele precisa de já estar com essa área mais liberada, né? Mesmo que esse bebê vá para a creche, a gente ainda precisa de respeitar esses sinais de prontidão. Então, talvez esse bebê fique na creche ou com uso de fórmula, ou essa mãe vai retirar o leite e vai oferecer o leite materno ou no copinho, ou mesmo na mamadeira, se essa for a escolha, né? Então, a gente precisa de apoiar ainda o aleitamento exclusivo, mesmo em situações que não sejam a ideal para essa mãe ou o que ela gostaria, né? A gente precisa de sustentar esse processo de introdução alimentar somente a partir dos 6 meses e considerando todos os sinais de prontidão. O meu mais velho, há 10 anos atrás, usava-se bater a comida no liquidificador, passar na peneira. Atualmente não é isso que é recomendado mais. Qual a forma correta de apresentar esse alimento ao bebê, então? Isso. Essa forma de apresentar o alimento para o bebê tinha a ver com esse bebê que tinha 3, 4 meses. Um bebê de 3, 4 meses, ele ainda não tem essa sustentação de pescoço, então ele é aquele bebê molinho, que você vai dar essa comida, né, quase jogando na boquinha, ela precisa de ser extremamente líquida. Quando a gente começa a perceber esses sinais de prontidão e entender esse indivíduozinho como um ser competente, a gente começa a trabalhar uma textura adequada. Então, no início, muitas vezes a gente vai precisar de adaptar a textura da comida sim, ainda amassando os alimentos, porque a habilidade mastigatória desse bebê ainda vai ser muito de empurrar essa comidinha no céu da boca como se estivesse mamando. Então ele vai ficar, né, algum tempo, 15 dias, às vezes 30 dias, e na sequência a gente precisa de ir evoluindo. Então a papinha ela não é o grande vilão, o problema é o tempo que eu permaneço nessa consistência adaptada e especialmente a mistura. Então se eu pego a batata, a cenoura e a carne, bato tudo, peneiro tudo e ofereço para esse bebê,
ele não vai ter a oportunidade de conhecer nem a cenoura, nem a batata, nem a carne. Ele vai aprender esse terceiro sabor. A gente vê hoje em dia a famosa técnica BLW, que é aquela em que o bebê pega o alimento com a mão, já leva na boquinha. Mas vejo muita resistência por parte ou dos avós que não vivenciaram isso, ou da gente que é mãe porque vai fazer sujeira, ou até mesmo pelo medo de engasgar, de engolir um pedaço maior, né? Sim. Como adaptar essa técnica? É possível mesclar essa técnica ou introduzir aos poucos? Ela precisa ser exclusiva? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu tenho mães que me falam, Camila, eu não queria BLW e o meu bebê escolheu assim. Mas a verdade é que todos nós fizemos BLW com biscoito maisena, né? A gente tem uma foto segurando um biscoito maisena. O BLW, ele vem falar sobre essa autonomia do bebê. E ela não necessariamente precisa de ser com um pedaço de brócolis. Esse processo, o grande convite do BLW é a gente confiar no bebê. Mas para eu confiar nesse bebê, eu preciso de ver esses sinais de prontidão. Oferecer um alimento inteiro para aquele bebê de 4, 5 meses, que ainda é todo molinho, que não coordena a mão, é colocar esse bebê em risco, né? Oferecer um alimento muito pequeno e colocar na boca de um bebê de 8, 9 meses também é um risco. Então, a evolução da consistência da comida, ela vai ter a ver com essa autonomia. Então, esse processo, ele precisa de, primeiro de tudo, falar do conforto da família. Se essa família está em pânico, está desconfortável com essa situação, é melhor a gente trabalhar essa consistência adaptada e a alimentação participativa, onde esse bebê se coloca mostrando que quer comer, do que quando a gente fala, não, tem que ser o BLW e tá todo mundo, vai engasgar, né? Aquilo deixou de ser saúde. Então, a sanidade materna é o primeiro elemento que precisa de entrar no prato. Adorei esse termo, Camila, sanidade materna, acho que é isso que todas nós precisamos, né? Vamos falar um pouco sobre líquidos, a partir de quando ofertar água e a questão também dos sucos. A gente fala que além do leite materno, né, ou da fórmula infantil, o primeiro alimento que o bebê deveria receber é a água, né? Então, o aprender a beber água é um processo fundamental e por isso a gente fala de não oferecer suco até 1 aninho de idade. Por quê? Esse bebê, ele precisa aprender a comer a fruta e a beber água, né? A se hidratar. Então, quando a gente mistura esses dois, eu sinalizo para o corpo fome e sede de uma maneira muito confusa. E aí esse bebê passa a ter a preferência por esse líquido que tem um sabor, que tem um ganho calórico, né? Mas que vai fazer todo o processo de liberação de insulina, de estímulo de papila, e ele não aprende muitas vezes esse processo da hidratação, do perceber o desidratar-se, né? Camila, nessa correria, né, do dia a dia que a gente enfrenta, muitas mães se recorrem às vezes para as papinhas prontas, né? Isso era muito comum, né? Há muito tempo atrás a gente via uma grande variedade nas prateleiras, mas isso pode afetar o paladar do bebê? A gente está falando de alimentação da criança e do bebê, e inclusive de nós adultos, a gente deve fugir dos embalados, né? Então realmente é um processo de descascar mais e desembalar menos. Quanto menos processado é esse alimento, mais nutrientes essa criança vai receber. E o que eu devo observar então quando eu tiver essa necessidade de comprar um alimento pronto para oferecer para o meu bebê? A gente já tem hoje no mercado algumas empresas que estão olhando para essa demanda das famílias, né? Então a gente tem produtos orgânicos, tem alimentação separada e principalmente pensando na evolução dessa consistência. A gente não precisa de abrir mão da qualidade para ter praticidade. Muitas vezes essa família quer poder oferecer para a criança uma comida que ela teria feito com carinho. E aí é importante achar empresas que falem ao coração dessa família. O ambiente familiar, o ambiente onde é oferecido também essa alimentação é muito importante. Sim, com certeza, né? Se a gente falar de alimentação do bebê sem integrar ele na família, a gente acaba se desconectando, né? Da nossa cultura, do nosso comer, desse prazer de estarmos juntos à mesa. Então, mesmo que a família tenha um dia muito atarefado, que essa criança esteja na creche,
uma refeição do dia, ela deve ser realizada junto, seja esse café da manhã, que às vezes vai ser mais corrido, ou o jantar, né? Mas ao estar em família, esse bebê identifica o adulto que come, ele aprende o barulho da conversa, do talher, do outro que levanta, e tudo isso faz parte do nosso prato, né? Da alegria de comer e de estarmos juntos. E muitas vezes as crianças têm, às vezes, uma fissura pela pizza, pelo doce, pelo bolo, mas porque é o momento festivo onde a gente se junta, onde a gente compartilha isso. Então, compartilhar as frutas, as saladas, o arroz com feijão é o que também vai trazer e despertar o interesse nessa criança como sendo algo realmente de um momento da família. E aí, mamãe, gostou da nossa reportagem de hoje? Deixe pra gente sua sugestão de conteúdo lá nas nossas redes sociais ou pode enviar também pelo nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. E até semana que vem. Viva! Viva o neném papou tudo! Realmente deve ser uma missão, né, essa introdução alimentar. E o que eu gosto muito nesse quadro é que é feito por uma mãe, né? Então, assim, Michele sempre tenta trazer o que ela passou, e mãe de 2, então, assim, realmente ela, né, tem vivência para falar. E é muito legal porque eu tenho certeza que as mamães aí se sentem contempladas com todos esses temas que a gente traz aqui no E aí Mamãe. Então achei sensacional e que tornou aí essa missão um pouco mais fácil e com muito mais informação, né? É isso aí, de quebra a gente ainda pode ver isso tudo com essas fofuras, que são os filhos da Michele, né? Então, todo dia tem o quadro E aí Mamãe, a gente aprende e ainda tem uma dose de fofura. E você pode aprender mais sobre esse assunto baixando o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos no site do Ministério da Saúde. E sexta-feira é dia de música e também de cultura aqui no Manhã Diversa. Hoje o Vinícius vai levar a gente para conhecer um lugar que tem um pouco dos dois, um espaço para você se sentir em casa mesmo estando fora dela. Ficou curioso? Vamos entender então melhor essa história. É difícil olhar para algum lugar aqui dentro e não se deparar com algo que chame a atenção. O Centro Cultural Tenente Rara foi criado em 2018 com a ideia de apresentar ao público a cultura latino-americana e indígena. Além de ser um espaço para visitação, o Tenente Rara também disponibiliza aulas diversas, tudo com o aconchego para o visitante se sentir em casa, ou melhor, na casa da avó. A ideia, a gente sempre falava, casa de vó, sentar e tomar um café e conversar e sem pressa de sair, sabe? Nunca foi o objetivo de um café, de uma padaria, que eu não nada contra, mas que você toma um café e vai embora. É um espaço realmente para convivência. É um espaço que o aluno está fazendo aula de circo, depois ele senta aqui para conversar ou pega algum livro e assiste a outra aula que está ali. Então, realmente, a ideia é um centro cultural. Tudo aqui na casa tem um porquê, então tem porquê, as plantas que estão aqui têm um porquê, o nome dos gatos tem um porquê. Então, assim, eu acho que é a pessoa entrar nessa casa e conhecer cada detalhe dela, assim. Então, isso leva tempo. Então, você tem que ficar aqui, né, e esperar esse tempo chegar. A gente tem uma grade de atividades aqui na casa, então tem aulas de tecido e trapézio, tem aulas de teatro, tem aula de dança do ventre, dança contemporânea, aula de música, então aí tem violino, violoncelo, violão, aula de canto. E a gente tem essas atividades distribuídas ao longo da semana, né? O café sempre funciona na casa. Né? E aí a pessoa tem a biblioteca, né? Que as pessoas podem vir só para consultar a biblioteca, para ver aqui, é uma biblioteca, né, pública, então por enquanto a gente ainda não empresta os livros, né? Porque a gente não tem um bibliotecário para controle, só por uma questão de controle por enquanto, mas as pessoas podem vir aqui, pegar um livro, deitar na rede, tomar um café. Leonardo é professor da casa e acredita que o espaço pode interferir no aprendizado do aluno. Eu, como professor de música, sei que as aulas elas têm essa identidade individual, né? Essa identidade
idiosincrática do ser humano. Cada um vai ter a sua expressão de se fazer, de se tocar, de se falar e estar num ambiente confortável, num ambiente onde foi feito, foi preparado para isso, faz toda a diferença. Em 2022, o espaço chega com mais atividade, essa exclusiva para as crianças, uma colônia de férias. A colônia de férias com as atividades que tem na casa. Então, circo, oficina de teatro, oficina de música, né? A gente está querendo fazer oficina de artes, né? As coisas que a gente faz aqui na casa, né? Passar para as crianças também, a horta que a gente tem aqui, né? O contato com os animais. Né? Então, é isso que a gente está querendo fazer, uma colônia de férias realmente com o que a casa tem. Como a Luciana disse, para conhecer tudo é necessário vir várias vezes para captar todos os detalhes e se sentir cada vez mais em casa. Vinícius sempre arrasando nessas indicações culturais, né? E esse espaço é realmente muito especial. Eu fui lá, acho que em 2018, eu tinha esquecido que existia, então que bom que o Vinícius trouxe aqui e que fica também, né, indicação para o pessoal de casa conhecer, porque é muita coisa junto e ainda tem aquele gato fofíssimo, então tem que conhecer, né, Mari? É isso aí, eu ainda não conheço, mas com certeza vou botar na minha lista. E o TNT Rara fica localizado no bairro São Pedro, em Juiz de Fora. O horário de funcionamento é de 1 da tarde até as 9 da noite, de segunda a sábado. Daqui a pouquinho, eu e a Roberta vamos trazer para você as notícias do mundo das celebridades. Mas só depois a gente dá mais uma olhadinha nas fotos que o pessoal de casa mandou pra gente, mostrando que tá todo mundo ligadinho no Manhã Diversa nesse primeiro mês de programa.